Bom dia, está começando mais uma edição do Café com a Fê. Hoje estou aqui com a minha amiga Dora Aventureira, que na verdade é só Dora, mas é muito aventureira. Muito obrigada pelo convite, eu me sinto honrada de estar aqui, mas eu confesso que o deserto do Atacama é muito menos amedrontador do que estar na TV brasileira. Confesso que estou um pouco nervosa. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Não sobre nervosismo, mas sim sobre o deserto do Atacama. Então, para quem não sabe, a Dora é uma pesquisadora e ela foi para lá com o intuito de realmente pesquisar. E agora eu vou pedir para ela contar um pouquinho da sua experiência indo para lá, com qual o seu intuito de ter ido para lá. Bom, superou minhas expectativas, foi melhor do que eu imaginava, mas para vocês se localizarem, o deserto do Atacama está localizado no Oceano Pacífico, entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes, mas sua maior parte é localizada no Chile. O ar lá é muito rarefeito, porque ele está em uma alta altitude, e também é considerado um dos lugares mais secos do mundo, então é realmente bem difícil. Mas, para que muita quebra de expectativa, lá não tem só areia e desertos, também tem lagos e vulcões. Você ficou um ano por lá, então acho que você teve uma noção de como é o clima. Você podia contar um pouquinho pra gente? Então, o clima do deserto é diferente de qualquer outra cidade no Chile. Por eles terem o clima desértico, ele é muito quente durante o dia, tendo uma média de 22 graus, mas ao mesmo tempo ele também é muito frio durante a noite, ele tem uma média de 1 a 8 graus. E o que faz o clima de lá ser tão diferente das outras cidades? Bom, para a gente entender o clima, a gente primeiro precisa entender as correntes marítimas que influenciam. Ela sofre uma influência da corrente marítima da Antártica, que é uma corrente fria e seca, como eu já falei antes. Consequentemente, a taxa de precipitação é muito baixa. Para você ter noção, uma tempestade aqui numa cidade brasileira é maior do que o que chove lá o ano inteiro. Eu consigo contar nos dedos a quantidade de vezes que choveu lá. Caramba, é realmente muito interessante. Sim, e lá também não tem muita nuvem, então é perfeito para os astrônomos observarem as estrelas e os astros, pois não tem nuvem, então é fácil quem amante de tirar foto de céu e dá para ir para lá. Fica a dica. Então, já que você me disse que o clima lá é muito frio e seco, como que as plantas se adaptam por lá? Então, a vegetação lá é bem escassa, só tem algumas plantas mesmo que acabaram se adaptando à umidade, que não tem muita, e ao frio, e elas são plantas cactáceas, que é como se fosse um cacto mesmo. Outro interessante detalhe sobre a vegetação é a vegetação de loma, que absorve a névoa próxima às rochas, e essa névoa vem da corrente de Humboldt, que também ajuda na vegetação de pequeno porte e algumas árvores de pequeno porte. E ela também tem um grande mecanismo de defesa para sobreviver, que eu fui junto com outros pesquisadores e biólogos para estudar, e a gente descobriu que ela tem uma bactéria próxima às raízes das plantas leguminosas que ajudam ela a absorver nitrogênio, assim como o feijão também tem, o milho e a ervilha. Nossa, isso é realmente muito interessante. E os animais? A fauna é muito diferente daqui? É bem diferente, porque lá não tem muitas árvores muito grandes, então não espere que você vai achar um tigre lá. Mas lá tem muito flamingo. Depois de passar um ano lá, eu acho que o flamingo é meu animal favorito. Nossa, minha filhinha ama flamingos. Eles são muito fofinhos, eles são rosa, parece aqueles do filme mesmo. Bem rosinhos, bem fofinhos. E eles sobrevivem muito bem lá, porque eles moram numa área mais de planície, uma planície de sal, assim. E aí eles têm 2 aberturas do lado das narinas para eliminar esse sal do organismo. Mas, além dos flamingos, também tem muita cobra, lagarto, algumas aves e um animal que eles chamam de guanaco, que parece uma lhama. Então conta pra gente. É verdade que no deserto não tem nada de água ou isso não se passa de um mito? Pelo menos no deserto do Atacama é um mito. A hidrografia lá é pouco densa, mas não significa que não tem água. Tem alguns lagos e eles são bem salgados. E tem o lago que eu mais gostei de conhecer foi o Laguna Sejar, que a concentração de sal dele é maior do que a concentração de sal no Mar Morto. Ou seja, é bem salgado. E como é a economia por lá? Tem alguma atividade, assim, restaurantes, comércio, como que é? Então, lá tem 750 mil habitantes, o que não é muito se você for ver a extensão.
E como as temperaturas variam muito, que varia de 1 a 40 graus, não tem muitas cidades nem muitas vilas de pessoas. Mas a mais conhecida é São Pedro do Atacama, que tem 3 mil habitantes. E lá é a maior concentração de turismo também, que é uma grande ponto da economia. E lá tem muitos restaurantes e bares que ficam abertos noite e dia inteiros. E é a principal economia de lá. Mas também eles têm uma grande disponibilidade de cobre na região, o que torna o deserto do Atacama o maior exportador de cobre da região de lá. E sobre a cultura de lá, tem alguma curiosidade que você queira contar pra gente? Então, a cultura deles não é muito diferente da nossa, mas uma coisa que me chamou bastante atenção é que na cidade de São Pedro do Atacama, eles não deixam você dançar nos bares. Aí eu fiquei curiosa, né, fui perguntar por que não podia, e eles disseram que é mais em respeito aos moradores de lá, assim, pra não passarem muito com o som alto e pra não atrapalhar as pessoas. Outra coisa que lá, por ter pouca umidade, é muito bom pra conservar artefatos antigos. Então tem muitas múmias que são de lá, que tem milhares de anos. Milhares não, mas tem em torno de uns 9 mil anos por aí. E outra coisa muito esquisita que tem lá é que tem umas cidades que são consideradas, tipo, fantasmas. Que a casa das pessoas é exatamente do jeito que elas deixaram, só que não tem nenhuma pessoa lá. Parece que, tipo, elas estavam ali há pouco tempo, mas elas não estão ali há pouco tempo. Tipo, não tem ninguém morando nas casas, mas as casas estão conservadas exatamente do jeito que elas são deixadas. Curioso. Outra coisa interessante que tem lá no deserto é que tem que ter um fenômeno climático muito grande para desestabilizar o deserto. E lá tem o El Niño, que é o aquecimento anormal das águas do Pacífico. E ele tem esse nome porque foi dado por alguns pescadores, porque geralmente ocorre no período de Natal. E o Jesus, que significa Jesus a mim, né? Dos chilenos, ele tem tanta chuva que ele penetra o solo e faz algumas sementes que ficaram latentes durante bastante parte do ano germinarem. Então o chão fica todo colorido, porque eles germinam algumas flores e várias plantas assim, e aí é o período mais bonito que tem lá. Legal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. E até a próxima. Tchau! Tchau! Eu tô com fome de